E aqui agora a gente vai falar de mediunidade nas crianças. Nós até conversamos em algumas aulas anteriores sobre o desenvolvimento da mediunidade nas crianças. Comentamos que pode ser desde que a criança é pequena. Comentamos que não devemos, de uma forma geral, estimularmos o desenvolvimento na mediunidade das crianças, no mínimo até os 7 anos, porque elas estão ainda, entre aspas, reencarnando, terminando a sua fase de reencarnação mesmo. Então, assim, só em casos específicos. Porém, a gente sabe que existe a mediunidade nas crianças, né? Então, a gente vai conversar agora sobre a mediunidade, diferente daquilo que nós falamos, que era da eclosão da mediunidade e como lidar com a mediunidade nas crianças. Nós falamos aqui algumas aulas atrás, tá? Então, vamos lá. Quem que é a criança? Então, a criança, ao nascer, ela traz traços físicos dos familiares, pela herança genética, uma coisa que todos nós sabemos, a ciência explica claramente isso. Elas podem trazer possíveis deficiências ou aptidões. Cada uma delas tem peculiaridades da sua personalidade, cada uma delas tem seus projetos de vida, enfim, cada um é cada um. E aqui, né, eu pus vários tipos de bebês, porque assim, cada um de nós é isso aqui, né? Quando nós nascemos, nós trouxemos nossos traços físicos, nós trouxemos talvez algumas deficiências físicas, talvez algumas deficiências intelectuais, talvez algumas deficiências morais, ou pelo contrário, trouxemos algumas aptidões que já adquiridas nas encarnações passadas, e aí nós vamos formando a nossa personalidade de acordo com essas tendências, esses traços que nós trazemos do passado, mediante também o nosso livre-arbítrio, né? Então, o que o Livro dos Espíritos nos pergunta? Pergunta lá na 383, Kardec pergunta para os espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, os espíritos respondem: o espírito, se reencarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível, durante este período, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, o que nós vemos aqui? Tem aquela famosa frase que é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, é exatamente isso. Se você já percebe na criança alguma tendência meia diferente daquilo que você gostaria, uma tendência, sei lá, de alguma peculiaridade que essa criança traga. Então, justamente o que acontece? Nós, enquanto pais, né, devemos ajudar no seu adiantamento e vamos contribuir para a evolução desse espírito. Obviamente que ele é um espírito único, ele é um espírito, é um indivíduo, e ele que vai responder por todos os atos da vida dele. Nós, enquanto pais, temos a obrigação, enquanto eles são crianças, por isso que está escrito aqui, com o objetivo de se aperfeiçoar, por ele ser mais acessível, nós temos a obrigação de educá-los, de levá-los para o caminho do bem, de dar uma orientação, enfim, de fazer a nossa parte enquanto missão de pais, né? Só que quando essa criança amadurece, ela vai por conta própria, ela tem que seguir o seu caminho. E aí ela, obviamente, que já tem o seu livre-arbítrio. Então, se você fez o que você podia e tem ciência disso, e ela não seguiu aquilo, o problema não é seu, né? O problema é dela. Inclusive, se vocês procurarem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, num dos capítulos que fala sobre família, fala sobre os pais, fala exatamente sobre isso, tá? Mas vamos voltar aqui na mediunidade das crianças. Então, a gente está vendo aqui. Então, quando que surge a mediunidade? Nós já falamos isso. Em crianças, jovens, adultos e velhos, em homens e mulheres. Como qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Nós vimos isso naquela aula anterior. Falamos até que as pessoas mais velhas, assim como nós,
podemos desenvolver a nossa mediunidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Para quando vocês forem lá, por exemplo, nas aulas práticas, né? Então não tem hora, não tem data certa para acontecer. Ela pode acontecer em qualquer situação e, obviamente, pode acontecer nas crianças também. Aqui tem um livro que é de uma psicóloga que diz que cerca de 15 a 30% das crianças entre 3 a 10 anos têm companheiros imaginários. Quem nunca viu, né, uma criança que sabe que viu conversando com um amiguinho, né, aqui ó, né, que viu conversando com um amiguinho ou imaginário, né, ou brincando, ou enfim, tendo algum comportamento, ou até falando para a mãe, olha, mãe, tá vendo meu amiguinho aí e tudo. Então, nós sabemos que a criança tem essa faculdade. Não todas, né? Obviamente que seja aflorada, mas é uma coisa que pode acontecer. Tanto que a gente viu aqui de 15 a 30% tem companheiros imaginários, né? Então, na cabeça dela, ela pode visualizar isso. E aqui, olha, quais são as possibilidades das visões infantis? Então, vamos começar uma por uma aqui. Por exemplo, podem ser formas pensamento. Então, o que são formas pensamento? São pensamentos que a criança tem ali quando ela está brincando com uma boneca, com um carrinho, sei lá, com o que quer que seja, e ela vai formando isso na cabeça dela e acaba ficando tão claro e visível que ela é como se estivesse vendo, assim, vendo de verdade aquilo tudo que ela está imaginando na cabeça dela. Podem ser fantasias, né? Então também ela pode estar só fantasiando aquilo e também continuar brincando com esses amiguinhos imaginários. Pode ser uma vidência de espíritos. De fato, os espíritos podem se apresentar para ela, podem se apresentar espíritos de crianças, como podem se apresentar espíritos de familiares, inclusive, e podem ser inclusive lembranças de vidas passadas. E aqui eu coloquei para vocês 2 livros que são bárbaros, tá? Esse aqui, Reencarnação no Brasil, do Hernani Guimarães Andrade, ele conta 8 casos que sugerem a reencarnação e ele dá detalhes, porque foi uma coisa estudada, não é? Então, assim, a criança começou a falar alguma coisa que começou a ficar martelando ali na cabeça dos pais e os pais acabaram indo procurar e no final das contas era tudo aquilo que a criança estava falando, tá? No caso aqui, ó, lembranças de vidas passadas, tá? Tem esse outro livro aqui do Dr. Ian Stevenson, que é Reencarnação 20 Casos, também que aí é a nível mundial, aqui no Brasil, e esse é a nível mundial. Depois o Dr. Ian Stevenson morreu e aí ficou no lugar dele um assistente dele que também escreveu um livro de mais de 400 casos também que sugerem a reencarnação. E aliás, até o seu Antônio me deu um livro, um DVD. Eu não lembro o nome, o senhor lembra, seu Antônio? Como é que era o nome? Eu não lembro. De um caso de uma criança que sabia também de toda a encarnação anterior dela e na Índia, e aí foi feito um filme desse, muito interessante o filme também, eu não lembro agora o nome. Mas Tânia. Oi. Tânia. Oi, pois não, seu Antônio. Acho que travou o seu... A reencarnação de Manicá, na Índia. Isso, exato, a reencarnação de Manicá, exatamente. A reencarnação de Manicá. Isso. É bem interessante que ela é uma garota, já é grandinha, ela deve ter aí acho que uns 9, 10 anos, e ela começa a ter assim, essas lembranças e vai atrás e acha quem foi o marido dela, né, que estava vivo ainda. Assim, são casos muito interessantes e casos reais, que não tem como se duvidar mediante os fatos acontecidos. Esse livro que veio posterior a esse do Dr. Ian Stevenson, que é de um sucessor dele, né? Esse livro não tem nenhuma conotação religiosa, ele é puramente científico. Então ele assim não fala nada de doutrina espírita, nada, não tem nenhuma conotação religiosa. Ele só vai atrás da comprovação do que aquelas crianças falaram, tá? Bom, deixa eu ir aqui. Aqui, olha, eu vou pôr esse livro aqui que é bem legal. Quem tiver a chance de ler,
É um livro que é relativamente rápido para ler e chama A Volta. Olha aqui, a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. É muito legal. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, só para vocês verem o contexto aqui do livro. Então, esse James Leininger tinha apenas 2 anos quando começou a ter pesadelos quase todas as noites, que é esse menino aqui, ó. Ele era uma criança bem parecida com as outras, alegre, brincava bastante e estava ainda aprendendo a falar. Com o passar do tempo, os sonhos foram tornando-se mais intensos e ele se debatia e gritava acordando os pais. Os pais aqui ficavam transtornados porque eles não compreendiam a razão, porque eles eram católicos, e as razões que levavam seu filho a experimentar sonhos tão violentos, vivenciá-los com tanta intensidade e expressá-los com uma clareza que apenas alguém mais velho seria capaz. E aqui eu não vou ler tudo isso, não fiquem desesperados, mas é um trecho do livro. E aí o que acontece? Quando ele gritava de noite, ele gritava assim: o avião está em chamas, o rapaz não consegue sair. E aí ele vinha contando. E os pais, então, aqui, ó, insistindo, o pai perguntou pelo nome de algum amigo de Houston, que era justamente o que morreu, que era esse daqui, tá? Que era o piloto da Segunda Guerra Mundial. E aí ele logo citou esse fulano aqui, Jack Larson, também combatente de guerra. E aí, ó, depois de criteriosas pesquisas, os pais descobriram que esse era o melhor amigo do piloto, que tinha sido morto há quase 60 anos e que ainda estava vivo e morava no Arkansas. E eles foram lá e viram que a pessoa de fato existia, né? Então esse livro que levará os mais céticos a considerar a possibilidade de uma criança abrigar a alma de um herói de guerra. É muito legal, gente. Quem tiver a chance de ler, leia, porque é muito interessante. Então a gente vê que as crianças, elas podem ter mediunidade. A gente só tem que entender e não assustá-las, né? Aqui, olha, que isso que eu ia colocar. Quando eu falei de uma médium que desde criança... aqui, ó, médiums como Chico Xavier, Divaldo e Raul Teixeira tiveram mediunidade desde suas infâncias. Nesse link aqui... uma pequena biografia dessa médium aqui, ó, que ela nasceu na Inglaterra e morreu na Alemanha. E ela foi muito estudada, inclusive pelo Alexander Aksakov, que é o pai do animismo. E ela é essa que respondia a ciência em várias línguas. E ela, desde criança, ela apresentava isso e conta alguns casos dela, inclusive de materialização e tudo mais. Aqui a gente sabe da história do Chico, que também desde criança ele conversava, acho que com a mãe dele, né, se não me engano. O Divaldo, que nós vimos também alguma coisa no livro, no filme também, que ele comentava isso. A própria Ivone Pereira, que foi aquela médium que escreveu sobre... o livro do suicida, né, o Diário de um Suicida, ela desde pequena ela já conversava com os espíritos e também a biografia dela é bastante interessante e ela inclusive que foi dada como morta quando bebê. Ela estava no caixão para ser enterrada e a mãe dela pediu tanto para Nossa Senhora que ela tinha tido uma letargia. E aí a menina se mexeu no caixão, pôs a chorar, alguma coisa assim, e aí viram que a menina não estava morta, e aí deu uma super médium, que foi a Ivone Pereira, que teve uma vida bastante difícil também com a família. E aí ó, só deixa eu terminar aqui da mediunidade das crianças, que aí a gente encerra a aula por aqui. O mais importante é ensinarmos as crianças sobre os ensinamentos de Jesus e apresentarmos a elas a fé em Deus. E com o tempo, a mediunidade ostensiva pode ou não se apresentar para o espírito daquela criança. Então, pode ser que eventualmente, quando ela é criança, ela tenha todas essas visões e depois acaba passando. E aí ela fica, entre aspas, uma criança normal, entre aspas. Né? Não que por ser médium ela não seja normal. Né? Pode ser que ela mantenha a sua mediunidade ostensiva e aí, obviamente, cabe aos pais a orientação para que ela possa desenvolvê-las com segurança. E aí a gente tem alguns recursos para esse desenvolvimento. Primeiro, a prece, quando necessário um acompanhamento médico, psicológico ou psicopedagógico,
um tratamento espiritual sério e bem orientado, passes magnéticos e água fluidificada, o culto no Evangelho no lar com a participação da criança, mesmo que pareça passiva e que se mantenha irrequieta, caso em que os pais devem buscar meios pedagógicos para entretê-las. O que eu falo aqui? Quando dá um livro, se a criança tem chance de ler, por exemplo, mesmo que pequenininho, dá um trecho de um livro infantil de evangelho para ela, que tem vários, ou então pedir para ela ir buscar água, ou então para ela fazer uma oração para o Papai do Céu, do jeitinho dela, que está muito bem feita, ou então pedir para ela servir a água. Então são pequenos atributos que a gente dá para a criança quando faz o evangelho, para que ela se sinta valorizada e tenha vontade de participar. Porque obviamente que a criança ficar parada 15 minutos, 20, meia hora, dependendo do tamanho do evangelho que a gente faça. Claro que nem toda criança vai ter essa paciência porque não está entendendo o que está acontecendo. Mas aí cabe aos pais, aos poucos, ir formando a cabecinha dela para o bem, né? E para esse culto, por exemplo. Tá? Continuando, evangelização sob a luz do pensamento espírita. Tem muitos centros que têm evangelização infantil, a partir dos 3 anos. Então, se tem chance, coloque a criança lá. Psicoterapia do amor, do esclarecimento dos pais, familiares e educadores quando possível. Ressaltar os valores positivos da criança, né? Não ficar mais assustado que a criança, eventualmente, se ela tem uma mediunidade, né? E pais, sejam bons exemplos, né? Porque, obviamente, se você for um bom exemplo, você vai conseguir fazer com que o seu filho se espelhe, né, em você e possa seguir uma vida, trilhar um caminho correto, né? Aqui, ó, pode ser que mediunidade infantil seja programada pelo plano espiritual para que a família busque a fé e a espiritualidade, reconectando ou iniciando os aprendizados da doutrina espírita, pois na maioria das vezes os espíritos relatados por crianças não são obsessores que querem o mal, mas sim espíritos amigos que podem estar auxiliando a família como seus próprios mentores. Então é aqui o que está falando. Nem sempre a criança, por ter a mediunidade, ela está obsediada. A gente chegou a falar isso na outra aula. Então, por exemplo, nesse livro que eu falei da volta, os pais eram católicos. E aí, de repente, eles foram obrigados também aqui entre aspas, né, por A mais B, a acreditar em tudo aquilo que aquela criança estava falando, né, porque foi comprovado aquilo que a criança estava falando, assim como em todos os outros casos que a gente viu também. Então a gente sabe que nada é feito por acaso. E aí essa última questão aqui, isso, para a gente encerrar a aula, eu queria perguntar para vocês, porque a gente sabe que sempre tem um animalzinho, às vezes em casa, tal, né? E eu só queria perguntar para vocês se vocês acham que os animais podem ser médiums. O que vocês acham? Queria que alguém me respondesse. Não. Por quê? Porque a mediunidade é inerente ao espírito do homem. Muito bem. Não. E por que é inerente ao espírito do homem? Porque nós temos a razão, né? Não dos animais. Não, nós temos o raciocínio, né? Coisa que o animal não tem. Posso falar? Alô? Alô? Estão me escutando? Oi. Você travou. Sim, eu entendi, Tânia. Tudo bem? Então, o que acontece? Ô, Tânia, tem razão. razão. Meu Deus. Vamos lá. Oi. Quem está falando? A Roseli. Fala, Roseli. Eu acho que, não sei se é mediunidade, mas eu acho que eles têm sim alguma coisa de ver ou perceber o que nós não percebemos às vezes. Eu não sei. Então, mas veja bem. Olha a pergunta que eu fiz. Espera aí. Olha a pergunta que eu fiz. Os animais podem ser médiums? O que nós estamos aprendendo que é médium? É um intermediário. Então, obviamente que os animais não são médiums. Ponto final. Só que daí a eles perceberem os espíritos é outro departamento. E eles podem sim ver em muitas situações. Nos próprios livros do André Luiz tem muitos casos. Inclusive eu acho que é nos Mensageiros
que tem casos de animais que, quando vão atravessar lá uma estrada, eles empacam porque eles não querem ir. Enfim, tem uns 2 ou 3 capítulos que falam alguma coisa a respeito disso. Então, assim, eles podem sim ter a percepção dos espíritos, mas eles não são médiuns, porque eles não têm a razão, né? A gente, quando é médium, nós somos intermediários de uma inteligência. Então, como é que um cachorro pode ser intermediário de uma inteligência? O que ele vai fazer? Ele vai falar? Ele vai escrever? Não vai, né? Então, quanto muito ele pode ter a percepção da presença ou da visão dos espíritos, mas só isso, ok? Aqui, ó, a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. Então, o que o livro dos médiuns, na pergunta 231, fala? O que o Kardec pergunta nessa questão? O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? E eles responderam: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, se vocês vejam que essa resposta ela é muito ampla, porque aqui o meio em que se acha o médium, então como que esse médium está trabalhando a sua mediunidade, aonde ele está trabalhando a sua mediunidade, com que finalidade ele está trabalhando a sua mediunidade. Então, tudo isso vai fazer o quê? Com que os espíritos afins dele se juntem. E aí é que vai sair o resultado, né? Então, a gente vai estudar aqui justamente, aqui, ó. Existem 3 fatores básicos na comunicação mediúnica: o espírito, o médium e o meio. Então, vamos lá. O meio pode ser classificado sobre 2 aspectos. O meio material, que é o local em que se desenrola o trabalho mediúnico. Fatores a serem observados: área física e componentes encarnados, como dirigente, doutrinadores e médiuns. Então, por exemplo, a gente fala aqui, ó, área física. Olha como é importante isso, porque na realidade é o que eu principalmente costumo me bater muito sobre isso. Já conversei com isso com vocês em algumas vezes e vou reforçar. Por exemplo, a nossa casa não é lugar para se ter uma comunicação mediúnica. Por isso, eu vou falar isso pela enésima vez. Por isso é que nós estamos fazendo o curso de educação mediúnica. Tem lugar para desenvolver a mediunidade. Você não pode desenvolver, dar passagem para um espírito, ou escrever, ver, falar, enfim, escutar, quando eles querem. É quando você quer. Por isso é que nós temos que ter educação. Então, quando se fala nessa área física, é muito abrangente também, porque primeiro tem que ser o local apropriado. E qual é o local apropriado? O centro espírita. Lá, como a gente sempre fala, a cúpula espiritual, a pleiade de espíritos que tem ali é uma. A que está na nossa casa é outra. Então, assim, para a nossa casa é uma equipe espiritual que está mais familiarizada conosco, são os nossos entes. Nós já vimos isso numa aula, são os nossos entes queridos, os amigos espirituais. Claro, todos nos querem bem, ótimo. Mas se de repente eu não tenho uma educação mediúnica e dou passividade para um espírito que quer se aproveitar da situação, como é que fica a minha casa? Percebe? Como é que ficam esses outros espíritos afins? Veja que responsabilidade a nossa com relação a isso. Então, assim, eu falo que isso é para mim, Tânia, um aspecto bastante importante. Por isso que eu acho assim que aonde você vai trabalhar a sua mediunidade, efetivamente, né, como escrever, falar, blá, 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 é no centro espírita, tá? Então, assim, isso considerando, tudo bem, nós estamos no centro espírita. E aí, o que significa também essa área física? Um local apropriado, né? Você também está no centro espírita, isso aí não é porque você está no centro espírita, na recepção, que você vai dar passividade. Claro, vai ter que ter um local específico para isso, né? Um local que é preparado. Por exemplo, tem muitos centros espíritas que as cabines mediúnicas, as cabines onde são ministrados os passes e onde são feitas as desobsessões, são lugares reservados.
lugares, por exemplo, existem centros, eu quando trabalhei em São Bernardo tinha isso, quando tinha o trabalho de ectoplasmia, que era o trabalho de cura, era numa sala específica, aquela sala não era aberta para nada, a não ser para esse trabalho específico que se desenrolava lá num determinado dia e horário. Então, assim, claro que cada caso é um caso. No centro lá tinha um local específico para isso, tinha espaço para isso, né? Por exemplo, lá no grupo socorrista, nós já vemos que o nosso espaço é mais restrito. Então, nós temos ali a sala onde é feito as palestras, onde é feito a cirurgia espiritual, onde é feito os cursos, quando nós fazíamos lá, né, a psicografia que é feita lá, né? Então, mas de qualquer forma, é um local preparado para isso, tá? E os componentes encarnados, obviamente, dirigentes, doutrinadores e médiuns, que todos têm que estar imbuídos, né, da responsabilidade que lhes cabe enquanto tarefeiros das tarefas específicas de mediunidade, seja desobsessão, seja de psicografia, enfim, de cura, do que quer que seja. Eles têm que estar compenetrados e comprometidos com isso, né? Vamos lá, o meio, então esse é o meio material que somos nós, nós aqui na Terra, né? O meio espiritual. Alguém está com o microfone aberto, por favor. Meio espiritual, conjunto de fatores predisponentes que facilitam e orientam o trabalho mediúnico. Então, são os espíritos orientadores, os espíritos em tratamento, os fluidos resultantes das emanações dos dois planos, espiritual e material, e a intenção dos participantes. Então, o que a gente vê aqui? Tudo questão de afinidade. Então, eu vou começar do último aqui, ó. Qual que é a minha intenção qual que é a intenção da tarefa? Por exemplo, uma tarefa de psicografia. Então, qual que é a intenção da tarefa? É receber mensagens das pessoas, dos entes queridos desencarnados ou de mentores ou amigos espirituais relacionados àquela pessoa. Beleza. Então, essa é a intenção da tarefa. E aí, quais são esses fluidos resultantes das emanações? Então, se eu estou lá, enquanto encarnada, querendo receber a comunicação de um ente querido, ou se lá nessa tarefa, como tem na nossa tarefa, ali tem os médiuns que são de sustentação, o que eles estão fazendo? Emanando fluidos para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, isso tanto faz para aqui, para nós, no plano material, quanto no plano espiritual, porque lá, tudo que tem aqui vai ter lá também. Então, lá estão as pessoas que vão dar, os espíritos que vão se comunicar com os médiuns daqui, sejam os desencarnados, sejam os entes queridos, sejam os mentores, e aí lá tem os orientadores para isso também. Vocês talvez lembrem daquele capítulo que eu comentei do André Luiz, que tinha do Dionísio, que ele queria, a família queria de qualquer jeito que ele desse comunicação, e aí todo o trabalho que teve no plano espiritual para que ele fosse dar a comunicação, né? E, tanto que eu vou revisitar esse capítulo todinho de novo na aula que vem, que é sobre o animismo. Nós vamos falar sobre 3 capítulos do André Luiz. Eu vou contar esses 3 capítulos para a gente ficar bem definido cada coisa que é que nós vamos estudar semana que vem. Mas eu só lembrei disso agora porque lá foi muito claro que toda a equipe espiritual estava preparando o ambiente para que o Dionísio fosse dar a comunicação através de quem? Da Otávia, que era a médium aqui encarnada. Então vocês vejam que tanto o meio espiritual quanto o meio material tem que estar completamente preparado. As condições dos meios serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimento puro e elevado, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução,
sem ideias pré-concebidas. Olha, eu vou voltar aqui no caso do Dionísio. Para quem lembra, e quem não lembrar, semana que vem vai ficar sabendo, que, por exemplo, os filhos do Dionísio ficaram o quê? Quando veio a passividade pela Otávia, eles já ficaram com aquela ideia pré-concebida. Ah, se fosse meu pai, ele não ia falar isso, ia falar aquilo outro. Então, vocês vejam que isso já é uma ideia pré-concebida, porque você já vem esperando alguma coisa que vai ser falado. E isso, de fato, a gente não pode saber, porque se a gente está preparado para a tarefa, vamos esperar o que vem e vamos administrar aquilo lá. Por isso que tem que ter os doutrinadores também, né? Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto mais homogêneo for. Aqui, nessa questão do livro dos médiuns, ele continua falando aqui que, às vezes, uma reunião muito grande, o padrão vibratório, por vezes, não é dos melhores, né? Digamos assim, ele não fala com essas palavras, mas por quê? Porque se tem, assim, muitas pessoas, é comum, né? E ele não faz isso com uma forma pejorativa, é comum que determinadas pessoas estejam com pensamento em outros lugares, né? Como a gente sempre fala, estou com o pensamento no supermercado, no filme que vai passar, na hora que não passa, que eu quero que acabe essa tarefa, entendeu? Então isso acaba dificultando a sustentação da vibração da tarefa. Então, às vezes, tarefas menores, com pessoas mais comprometidas, têm uma elevação espiritual e vibracional maior do que uma tarefa com centenas de pessoas, que eventualmente algumas ali podem atrapalhar a vibração das outras. O êxito das sessões espíritas se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido nos dois planos, que foi o que nós acabamos de falar, material e espiritual. Então, ali, as intenções, dentro dos preceitos evangélicos, o ambiente ou meio espiritual, leituras edificantes e prece. Por que a gente tem que fazer leitura desses livros de mensagem, fazer uma prece, que é para a gente se interiorizar, para a gente esquecer os nossos problemas, deixar do lado de fora um pouquinho, porque os nossos problemas não vão embora, eles vão ficar lá, e a gente só tira essa meia hora, uma hora e meia que nós temos da tarefa, para poder nos concentrar naquilo que nós vamos fazer no centro. Então, por isso que a gente tem que se acalmar. Olha, até tem aqui o desenho da reunião mediúnica, então todo mundo lendo, o pessoal aqui em sustentação, e os espíritos aqui já todos apostos, né? Aqui os membros componentes, os médiuns com a sua moralidade, os dirigentes com os requisitos de liderança e os doutrinadores com bom senso, né? Então tudo isso é muito importante numa reunião mediúnica. Agora vamos ver a natureza das comunicações mediúnicas. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Isso daqui está nesse livro que é o Espiritismo. Então, veja bem, às vezes as pessoas, muitos de nós, muitos, que não têm o conhecimento da doutrina, o que acham? Que o que eu for perguntar para o espírito, ele vai responder porque ele sabe. E, gente, nós temos que ter esse discernimento que os espíritos só são pessoas que desencarnaram. Então, assim, eles estão em muitos níveis, assim como nós, a hora que desencarnarmos, se a gente desencarnar todo mundo agora, a gente vai chegar no plano espiritual do mesmo jeito que a gente está agora. Não é porque eu vou acordar amanhã lá, que eu tudo sei, tudo vejo, tudo posso, pode me fazer qualquer pergunta que eu vou estar respondendo. Se isso acontecer, olha aqui as
as comunicações más, falsas, frívolas, percebe? Porque aí são aqueles pseudo-sábios, são aqueles espíritos zombeteiros, aqueles espíritos que querem nos prejudicar. Por isso que fala aqui, ó, dentro dos limites que é permitido. Então, por exemplo, se tem um espírito que é superior e ele consegue, pela superioridade dele, saber de alguma coisa a meu respeito, por exemplo, ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode me passar. Porque, veja bem, a gente também está num grau de entendimento que eu posso ficar completamente desorientado se de repente eu receber uma notícia ou uma informação que ainda não é dado a mim esse conhecimento. Percebe? Então, por isso que a gente tem que ter noção de que não é tudo que a gente pergunta para os espíritos que eles vão responder, tá? Sendo assim, é sempre oportuno lembrar o conselho do apóstolo João. Não creais em todos os espíritos, mas examinais se eles são de Deus. Olha, isso está na primeira epístola, está lá na Bíblia isso. Veja, isso aqui parece até coisa da doutrina espírita, né? Mas veja bem, os espíritos, se eles são de Deus, aí sim a gente vai acreditar. E aí nós vamos estudar agora quais são essas categorias das comunicações. Então aqui, ó. Em 4 categorias principais se podem agrupar as comunicações dos espíritos. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras. Isso aqui tudo é do Livro dos Médiuns, tá? Então, as concebidas em termos que chocam o decoro. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Assim, a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Seu espírito se apresenta como um nome respeitável e venerado. É o que eu sempre brinco com vocês. Às vezes a pessoa... Aí, isso eu já comentei com vocês, até nessa mesma aula que nós estamos tendo, se o médium é muito, digamos assim, arrogante, né? Se ele é senhor de si, né? Porque ele está lá no centro, é ele que recebe os espíritos, é ele que é o bambambam. Então, assim, o médium se acha, né? A gente já conversou a respeito. Esse é o cuidado que o médium tem que ter com esse orgulho todo, né? E aí o que acontece? Às vezes ele vai receber... Aí os espíritos, sabendo disso, o que acontece? Eles se aproveitam dessa situação. Então eu sempre brinco com aquele médium que recebe Jesus, né? Só que é o Jesus da esquina, o Jesus da padaria, aquele que morreu ali outro dia, e aí ele chamava lá Jesus da Silva, e é ele que se apresenta para esse médium. E aí todo mundo acha que é Jesus que está aparecendo lá, dando uma comunicação para o pessoal do grupo. E na realidade não é nada disso. Por isso que nós temos que ter esse crivo da razão. Por isso que a nossa doutrina é uma fé raciocinada, porque não é tudo que falam para a gente, não é tudo que se mostra para a gente que a gente vai aceitar e vai acatar. A gente tem que raciocinar. Então, quando vem uma mensagem que vocês acham esquisita, que você fala, nossa, mas eu estou estranhando esse tipo de linguajar, é bom descartar e sutilmente o dirigente da casa deve conversar com esse médium, porque alguma coisa está acontecendo com ele, tá? Manifestações frívolas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. A frivolidade nas reuniões mediúnicas dá como resultado atrair os espíritos levianos
que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Aqui a importância daquilo que a gente acabou de falar sobre a intenção da reunião, né? Então, assim, qual que é a minha intenção? É saber se eu vou casar, é saber se eu vou ganhar na loto, é saber se eu vou arrumar um emprego, é saber do meu vizinho? Beleza, se é essa a intenção, as comunicações que virão vão ser dessa natureza, porque os espíritos superiores não vão se dar o trabalho de perder tempo com esse tipo de intenção de nós, eventualmente encarnados, que estejamos ali procurando essas respostas, tá? As comunicações sérias. As comunicações sérias são poderosas não, acho que é poderosas, né? São poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações aqui, ó, ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Porque o que eu falei, eu posso ser uma pessoa séria, e sou uma pessoa séria. Aí o que acontece? Se eu desencarno, amanhã eu venho dar uma comunicação do centro, eu vou falar só daquilo que eu sei. Pode ser até uma comunicação séria, mas de qualquer forma, eu posso não ser esclarecida daquilo que se está pretendendo naquela reunião. Percebe? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente escuta, da finalidade da reunião, do centro que a gente frequenta, dos médiuns que estão ali. É um conjunto da obra, tá? Para que as coisas funcionem de uma maneira séria e correta, tá? Nós vamos falar bastante disso ainda nas aulas seguintes, tá? Sobre justamente até a diferença do animismo para a mediunidade, com relação a essas comunicações aqui, tá? E a quarta categoria de comunicações, só ressaltando que aqui ele dividiu em 4, mas para ficar uma coisa mais didática, né? Mas a gente sabe que são inúmeros os tipos de comunicação que tem, tá? Então, as instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Veja como Kardec foi sábio, né, quando ele escreveu isso daqui, porque de fato, quando você conhece uma pessoa, só de ficar meia hora com a pessoa, você não vai saber se aquela pessoa é séria, se ela é correta, se ela é leviana, ou o que ela é, só por aquele meia hora que você está conversando com ela. Com os espíritos é a mesma coisa, porque volto a dizer, os espíritos somos nós desencarnados, né? Então tudo depende do grau de evolução desse espírito. Por exemplo, quando a gente já tivemos lá, que eu tive a oportunidade de assistir, acho que 2 vezes, lá no Grupo Socorrista, quando é no final do ano, esse final de ano aqui eu não sei se teve, mas porque eu não fui, mas o ano passado, ou retrasado, teve lá a comunicação dos espíritos que são os mentores da casa. E eles foram lá e eles dão, inclusive, puxão de orelha na gente. Entendeu? Porque eles ali, como eles fazem parte da cúpula espiritual do grupo, eles sabem tudo o que está acontecendo ali, porque eles trabalham no centro, eles fazem parte do centro, e eles conseguem saber dos trabalhadores que ali estão, quais são as intenções. Então, virou, mexeu, por isso que está falando aqui, ó, regularidade e frequência das comunicações. Então, assim, a gente sabe que sempre quando dá comunicação, é o espírito X.
que vem lá, que é o mentor da casa. E aí o que acontece? Ele sempre vai dar comunicações que sejam instrutivas para o bom funcionamento da casa, porque é o que eles querem, claro, porque são espíritos que estão comprometidos com ela. Se eles não tivessem, eles já tinham dado fora, e a gente que se virasse ali com outros, entendeu? Então, por isso que é bem importante a gente ter esse discernimento e esse bom senso quando a gente lê ou quando a gente escuta uma comunicação. Bom, agora isso daí nós já estudamos, agora vamos estudar a identificação das fontes de comunicação mediúnica. Então vamos ver. Uma das maiores dificuldades que o médium encontra para a realização da sua tarefa, sobretudo se ele é iniciante, diz respeito à procedência das comunicações que transmite, ainda que tenha conhecimentos sobre os fenômenos anímicos e os mediúnicos. O assunto desperta naturalmente algumas indagações. É possível saber com segurança se a comunicação é mediúnica, propriamente dita, ou é anímica? Então, a resposta. Outras questões aqui. Será que, sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Poderíamos definir o limite onde cessa a ação própria da alma e começa a dos espíritos? Olha aqui, ó, a ação própria da alma. O que é a alma? O espírito encarnado, tá? Aqui, ó. Então, aqui eu ia pôr da Obras Póstumas, mas eu acabei não pegando o livro, então eu não vou... Isso daqui, aliás, está no Obras Póstumas. Então, o que acontece? Isso daqui eu vou falar rapidamente hoje, porque está dentro aqui da aula, mas na aula de animismo a gente vai destrinchar isso e muito, tem muito assunto para falar. Parece que é um assunto bastante simples, né? Assim, o que é o animismo? É o médium falar por si próprio, falar da sua própria alma, né? Mas é muito mais do que isso, tanto que a aula vai demorar pelo menos 2 aulas para a gente falar um pouco sobre isso, que eu nem terminei de fazer a aula hoje, fiquei o dia inteiro fazendo a aula e ainda não terminei. Então vamos ver aqui, ó, distinção entre fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. É por vezes muito difícil distinguir, num dado efeito, o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas ações se confundem e se covalidam. É muito interessante isso. É assim que nas curas por imposição das mãos, o espírito do médium pode atuar por si só ou com assistência do outro espírito, que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem, mas do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue seja impossível. Não raro, a dualidade é evidente e, em todos os casos, quase sempre ressalta de atenta observação. Isso daqui a gente vai falar bastante, mas eu só vou dar já um spoiler aqui para vocês. Então, o que acontece? Como a grande maioria dos médiuns é consciente, então veja bem, quando ele recebe a comunicação, seja por psicofonia ou por psicografia, que nós vimos isso nessa aula aqui na semana retrasada, isso passa do perispírito do desencarnado, passa para o perispírito do médium e para a consciência do médium. Então, obviamente, por isso que fala aqui que as duas ações se confundem e se covalidam, porque o médium acaba colocando alguma coisa de si próprio naquilo que ele está recebendo do espírito. Só que aí tem com o trabalho, com a experiência, ele vai percebendo que ele pode até fazer isso sem alterar o conteúdo daquela mensagem. Então ele não pode tá recebendo lá do espírito que está chovendo, e ele vira e fala assim, não, mas eu quero que faça sol, e ele fala, porque está fazendo sol. Então, veja bem, isso seria uma fraude,
Então, o médium está falando coisas que não é o que está sendo passado para ele. Mas aí depende o quê? Da moral, da experiência, do exercício e coisas que nós vamos conversar muito a respeito a semana que vem, tá bom? Por isso que está falando aqui, não raro a dualidade é evidente, mas precisa de observação, tá? Então isso daqui a gente vai destrinchar bastante a semana que vem. Outro ponto que deve ser levado em conta na distinção de um e do outro fenômeno é o conhecimento sobre mediunidade, seus mecanismos, as influências a que o médium está sujeito. Sendo assim, as influências anímicas diminuirão com o passar do tempo, sem jamais cessar de todo, à medida que o médium adquirir mais conhecimento e mais experiência, porque a mediunidade, como tudo na vida, tem sua evolução, seu campo, sua rota. Esse slide está praticamente igual na aula seguinte. Isso daqui foi no livro do André Luiz, No Mundo Maior, quando ele estava falando num dos capítulos que nós vamos estudar, tá bom? Então, por exemplo, as influências anímicas, elas diminuem, tá? Porque a mediunidade, ela também evolui. Então, assim, existe um equilíbrio depois das duas e tudo relacionado com o bom senso. E por isso que tem que ter conhecimento sobre mediunidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Outra questão aqui que nós estamos falando sobre, aqui ó, primeiro foi a distinção entre o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico, e agora a linguagem utilizada nas comunicações. Os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade, que foi o que eu comentei há pouco com vocês. Os espíritos superiores não vão falar coisas que vão nos assustar ou que vão nos prejudicar. Eles sabem o que eles podem nos falar, né? A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para a apreciarmos. Então, veja bem, quando a gente está conversando com o espírito, principalmente se é algum espírito que costuma vir na casa, que costuma dar mensagens na casa, você já sabe o linguajar dele, já sabe até os trejeitos dele. Quando eu frequentava lá em São Bernardo, que nós tínhamos as nossas vibracionais, que a gente chama, né? Eles chamam lá, que é quando, às vezes, é o aniversário da casa, aí todos os tarefeiros se juntam, e aí vai ter a comunicação dos espíritos que são responsáveis pela casa. Você, pela comunicação, você sabe que é o fulano, é o beltrano, pelo jeito que ele fala, pela brincadeira que ele faz, que, aliás, eram muito frequentes, pelo próprio médium, até dependendo do médium, ele muda a voz, né? E acaba pegando o trejeito e a voz e o timbre de voz daquele espírito. Então, assim, a gente sabia, tinha certeza de que era aquele espírito que estava falando, não tinha como ser uma fraude naquilo lá, né? Outra coisa, a identificação do espírito comunicante. Isso daqui é bem interessante também. Esta é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. Já vou falar a respeito disso. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras, porque passaram, é coisa absolutamente insignificante.
Vejam que interessante. Então, por exemplo, vamos falar sobre Bezerra de Menezes, por exemplo, que foi um espírito que viveu aqui no nosso planeta, na Terra, aqui era brasileiro, ainda aqui era de 1900 e pouco, enfim, ele morreu acho que em 1904, 5, 10, uma coisa assim. Então, assim, relativamente recente, né? E o que acontece? Ele é um espírito já vindo, né, de outras encarnações, de uma hierarquia já bastante elevada. Haja visto como foi a sua vida aqui. Para quem não leu a biografia dele, eu sugiro porque é muito legal. Tem uns livros muito bacanas que falam sobre Bezerra de Menezes. Tanto que quando ele desencarnou, Maria veio conversar com ele e falou assim: você já tem condições de alçar outros orbes, outros mundos, pela sua capacidade, pela sua já superioridade. E aí o que acontece? O que ele falou? Que ele não queria. Que ele queria ficar na Terra, que enquanto houvesse um espírito sofredor aqui ele estaria. Então a gente vê que ele deve estar conosco ainda e vai ficar ainda por muito tempo, né? Então por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas, vários grupos espíritas, por exemplo, recebem comunicações de Bezerra de Menezes. E aí a gente se pergunta, será mesmo, eu não estou pondo em xeque isso, mas estou fazendo uma pergunta, será que é mesmo do próprio Bezerra de Menezes, ou será, por exemplo, que é da equipe que o acompanha? É a mesma coisa na psicografia, gente, é igualzinho. Às vezes não é o espírito do nosso familiar, mas é um espírito que está próximo, que sabe, que conhece, ou de um mentor que veio tranquilizar a gente. Então, é a mesma coisa. Não que, por exemplo, aí eu vou falar outra coisa, que espíritos superiores tenham o dom da ubiquidade. O que é isso? É estar em vários lugares ao mesmo tempo. No livro dos médiuns fala isso e dá um exemplo muito interessante, como, por exemplo, o Sol. O Sol, a gente não olha para o céu e vê o Sol. Ele está fazendo luz para mim, está fazendo luz lá para a pessoa do Nordeste, para quando girar a Terra lá para a pessoa da Europa e para a pessoa dos Estados Unidos, enfim, o Sol é o mesmo para toda a Terra. Então ele emite a sua luz para toda a Terra. Um espírito que tem essa propriedade da ubiquidade, ele também consegue se identificar e, entre aspas, se dividir em vários lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Bezerra de Menezes poderia sim estar ali em vários centros ao mesmo tempo dando a sua comunicação. Vamos combinar que o Brasil é enorme, existem trocentos centros espíritas e existem milhares de comunicações e de tarefas que eventualmente evoquem, como nós vamos falar daqui a pouco, Bezerra de Menezes. E nem por isso ele vai deixar de estar presente. Dá para entender? Então, por exemplo, para nós, ainda aqui enquanto encarnados, é muito importante que a gente, nossa, foi Bezerra de Menezes que deu a comunicação, percebe? Mas isso nós temos que levar em conta que não é o mais importante. O importante é justamente aqui, ó, que se ele diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome dele. Percebe? É que a gente quer sempre, eu estava lá e Bezerra de Menezes apareceu, eu estava lá e André Luiz apareceu. Percebe? Isso é coisa nossa, é nós aqui achamos isso o máximo, né? Que queremos participar disso, mas pouco importa. Se aquilo foi bom para mim, se aquilo foi instrutivo, se aquilo foi edificante, tanto importa se foi o Jesus da padaria que falou, como se foi Bezerra de Menezes quem comentou, tá bom? Então isso é interessante, por isso que fala mesmo que, olha, que depois da obsessão é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático, porque as pessoas querem saber e não tem nada a ver, tá? Agora vamos falar aqui, ó, evocações e comunicações espontâneas dos espíritos. Então vamos ver o que é evocar e o que é invocar. Verbo evocar. Ato de fazer com que algo apareça por meio de um chamamento. Muito usado para fazer o chamamento de algo sobrenatural.
Com esse sentido, é sinônimo de invocar, chamar e conjurar. Evocar os espíritos, evocar o diabo, evocar almas penadas. Também se refere ao ato de tornar algo presente pela sua lembrança ou na sua imaginação, sendo sinônimo de lembrar, relembrar e recordar. Evocar o passado, evocar a infância, evocar um mundo perfeito. Então, aqui é o significado de evocar. Vamos ver agora invocar, que é praticamente a mesma coisa, mas só para a gente ver que existe uma certa diferença. Invocar indica o ato de pedir auxílio, bem como o ato de chamar uma divindade ou santo para pedir proteção e ajuda. Nesse sentido, pode ser sinônimo de evocar, chamar, conjurar. Olha, então é a mesma coisa, tá? Nesse sentido, é a mesma coisa. Invocar a proteção de Deus, invocar os santos, invocar a Virgem Maria. Então, se eu, por exemplo, evoco o meu passado, é porque eventualmente eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu na minha infância, e não é porque eu estou invocando, eu estou evocando, eu estou voltando, olha, é tornar algo presente pela sua lembrança, tá? Agora, quando eu chamo alguém, quando eu quero que alguém esteja presente, e alguém normalmente sobrenatural, tanto faz evocar ou invocar, tá? Então, eu só pus isso aqui porque às vezes a gente fala, pensa que está falando errado e na realidade tanto faz. Então, vamos lá. Para evocar os espíritos, existe uma fórmula sacramental? E a resposta, não. Uma condição, porém, indispensável é que a evocação seja feita em nome de Deus, isto é, seriamente, não levianamente, tá? Aí, mais uma vez, a gente vai falar sobre a intenção das reuniões. Que espíritos, segundo Kardec, podemos evocar? Como regra geral, todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espírita, podem ser evocados, tanto os bons quanto os maus, tanto os que desencarnaram faz pouco tempo, quanto os que viveram em épocas mais remotas, tanto os vultos ilustres quanto os indivíduos obscuros. Ou seja, você pode evocar qualquer espírito. Só que, deixa eu até ver aqui. Aqui, ó. Aí, continuando. Quais as principais causas que impedem ou dificultam o espírito atender a evocação? Por isso que eu falei, você pode chamar qualquer espírito. Agora, o que faz para ele vir ou não? As principais causas são estas. Quando o espírito evocado está envolvido em missões ou ocupações de que não pode afastar-se, aí, eventualmente, ele não virá se você evocá-lo. Se o espírito estiver encarnado, especialmente quando isso se dá em planetas inferiores à Terra. E aqui, gente, é bem interessante. A gente vai falar semana que vem sobre animismo e nós vamos falar disso daqui, né, de comunicação entre encarnados. Então, por exemplo, nossa, aqui é muito interessante, deixa eu ver o que vem depois. Eu vou explicar isso aqui. Bom, então deixa eu explicar o primeiro aqui. Então, por exemplo, se o espírito evocado está envolvido em missões ou ocupações, pode ser que naquela hora que você evocou o espírito, ele não esteja pronto ou apto a vir dar a comunicação que você quer. E aí, às vezes, o que pode acontecer nesse tipo de situação? Vir uma pessoa que fale em nome dele, como eu acabei de falar do Bezerra de Menezes, tá? Então, desde que essa comunicação que eu estou, essa manifestação que eu estou evocando seja séria, né? Então, pode ser que isso aconteça. Estou falando que pode, tá? E aqui, ó, se o espírito estiver encarnado, então, por exemplo, se eu estou aqui, vamos supor que eu quero falar com meu pai e meu pai está encarnado já. Só que eu não sei que ele está encarnado. Então, é bem provável que se eu evocar o espírito do meu pai, ele não virá. Principalmente se ele estiver, por exemplo, acordado. Percebe? Porque ele, apesar das propriedades do perispírito, que nós já estudamos isso bastante lá atrás, talvez ele não tenha essa condição.
como nós vimos, por exemplo, na bicorporiedade, na bilocação, lá aqui no Padre Pio, no Francisco de Assis, no Eurípides Barçanufo, porque aí depende de uma certa condição perispiritual para que ele consiga se desprender e aí sim, eventualmente, se comunicar em outro lugar, ok? Mas, por exemplo, se meu pai é uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, que ele está encarnado ali, eventualmente, como uma criança ou como um adolescente, sei lá, que provavelmente vai ser mais novo que eu. Obviamente que isso que a gente supõe, né, que ele vai ser mais novo que eu. Então, o que acontece? Se ele está encarnado, ele não vai vir. E aí, o que pode acontecer? Vir um mentor, vir um amigo espiritual para esclarecer essa situação. Se me for permitido também, percebe? Porque é o que nós estamos falando, o espírito superior, às vezes, não vem falar, olha, seu pai está encarnado, e é aquele sobrinho teu ali que está que nasceu ali, filho da sua irmã, por exemplo, entendeu? Então a gente não sabe se isso é permitido ou não falar, tá? Mas existem casos em que isso pode acontecer. Aí nós vamos conversar isso melhor a semana que vem, ou mesmo esse caso da bicorporiedade que eu acabei de falar, tá? Quando o espírito se encontra em locais de punição e não tem permissão para daí se ausentar. Percebe? O que acontece? A gente não sabe qual é a condição do espírito quando desencarna. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Por exemplo, a gente acha... Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela ficou 8 meses numa UTI. 8 meses na UTI. E eu, e a minha irmã, e meu pai na época, né, que era vivo ainda, a gente, e nós mesmos espíritas, hein, a gente se perguntava, meu Deus, o que minha mãe fez para estar merecendo ficar 8 meses numa cama de UTI, né? Quanto sacrifício, lúcida, né? Quanto sacrifício para ela e para a família toda, né? E aí sempre a gente, claro, estudando, mesmo a gente se perguntando, a gente sabia a resposta, né? Que com certeza era para uma depuração dela. Para ela tinha que passar por essa situação e nós, enquanto familiares, para que nós pudéssemos entender melhor as coisas e para que ela, quando voltasse para o plano espiritual, já tivesse cumprido alguma coisa que ela necessitava. Que para nós, enquanto filhas, achávamos assim... Nossa, que absurdo, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, maravilhosa, uma pessoa, nossa, excelente, não tinha o que falar da minha mãe. Mas como eu posso ter essa certeza? Percebe? Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui, que eu nem sei onde minha mãe está, né? Se eventualmente ela está num local de punição ou não. Eu acredito que não, porém, eu não sei. Então, assim, se ela, quando desencarnou, foi para algum lugar onde ela ficou ali, num estado de dormência, como nós já vimos muito isso no nosso lar. Também, quando o André Luiz estava nas câmaras de retificação, que ele via aquelas macas com aqueles espíritos dormindo e ficavam ali dormindo e dormindo e dormindo por, às vezes, séculos, percebe? Como é que eu vou evocar esse espírito se ele está dormindo no plano espiritual? Percebe? Então, vocês vejam que isso... Por isso que às vezes a gente não tem a comunicação do nosso ente querido, porque a gente não sabe como ele está lá. Por isso que às vezes não, normalmente, é solicitado no mínimo 1 ano que a pessoa tenha desencarnado. E 1 ano ainda, vamos combinar que é bem pouco, é bem pouco. Eu soube que meu pai acordou depois de 3 anos, percebe? Então assim, mas isso é um caso específico. Pode até ser que um determinado espírito desencarnou hoje, amanhã já está acordado. Tudo depende do quê? De como ele viveu aqui, de como é a sua elevação espiritual, de como ele passou a sua reencarnação, tá certo? Então, cada caso é um caso, ok? Quando o médium, por sua natureza ou aptidão, não consegue entrar em sintonia mediúnica com o espírito evocado. Isso daqui é bem interessante também, porque às vezes o médium até pode querer sintonizar com determinado espírito. Só que o espírito não se sente sintonizado com ele. E a gente vai conversar sobre isso também a partir da semana que vem. Então, assim,
Porque normalmente, apesar de nós sabermos que os espíritos se manifestam, por exemplo, como nós já conversamos aqui também, em línguas diferentes, por exemplo, o médium não sabe falar alemão e de repente ele começa a falar alemão. O médium pode ser um analfabeto e de repente ele pode começar a escrever. A gente sabe que isso acontece e nós temos no próprio livro dos médiuns e várias matérias sobre isso, dando provas de que isso acontece. Só que, de uma forma geral, global, o espírito vai procurar quem mais lhe é afim. Então, assim, às vezes, aquele espírito que foi evocado não sente aquela afinidade com o médium que está fazendo a solicitação. E aí ele prefere não se manifestar por N razões. Ou porque ele não tem confiança no médium, ou porque aquele médium não está apto para receber a comunicação dele, enfim. Aí também a gente não consegue determinar o que é, mas isso pode acontecer. E aí o que acontece? Muito importante. Se isso acontecer, o médium vai ter que simplesmente encerrar a sessão e falar, olha, eu não consegui me comunicar com ninguém. Porque aí o que pode acontecer dependendo do médium? Imagina se eu vou falar que eu não consegui me comunicar com nenhum espírito. Nossa, o que vão pensar de mim? E aí ele pode usar de animismo, ou pode usar de uma comunicação falsa, ou pode dar abertura para outro espírito que não foi aquele evocado. Percebe? Então veja a seriedade do assunto com relação a isso, tá? No tocante à finalidade, que norma devemos observar nas evocações diretas? Então vamos lá. Toda evocação, bem como toda manifestação espontânea, deve visar a um fim útil. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão e evitar, nas perguntas que lhe sejam feitas, as fórmulas secas e imperativas, fato que poderá afastá-lo. As fórmulas de tratamento devem ser afetuosas ou respeitosas conforme o espírito evocado. Ou seja, se eu vou evocar um espírito e ele está vindo pela primeira vez aqui na casa, ou na reunião, ou enfim, o que quer que seja, porque se eu estou evocando, vamos entender que não é uma tarefa de desobsessão, tá? Então, assim, quando a gente está lá na desobsessão, o médium que está lá, ele vai incorporar aquele espírito que necessita de orientação e tratamento. Então, eu não estou evocando aquele espírito, ele vem por uma manifestação espontânea, ok? Agora, aquele que eu estou evocando, eu gostaria agora de me comunicar com fulano de tal, entendeu? Então, assim, se de fato ele vem, e é aquela primeira vez, a gente tem que ter um trato afetuoso com ele, né? Não vou começar a fazer perguntas para tentar ter certeza que é ele, não vou assustar o espírito, né? Porque pode ser que ele fale, peraí que não é bem isso que eu estou querendo aqui, e cai fora, entendeu? E aí não adianta evocar, porque ele não vem mais, entende? Então, assim, a gente tem que ter afetuosidade com o espírito, respeito com o espírito e perceber no que ele fala, no linguajar dele, nas orientações que ele passa, se de fato é aquele espírito com que eu estou chamando. Porque se eu estou chamando, eu sei quem é, né? E sei o que ele pode ou não me falar, tá certo? E aqui a gente acabou. A última palavra, o último slide. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela.